O dia seguinte foi, para Emma, fúnebre. Tudo lhe pareceu envolto numa atmosfera negra que flutuava confusamente sobre o exterior das coisas. E a mágoa se engolfava em sua alma com uivos suaves, como faz o vento de inverno nos castelos abandonados. Era aquele devaneio que se tem com o que não voltará mais, a lassidão que nos domina depois de cada fato consumado. Aquela dor, enfim, que nos traz a interrupção de todo o movimento costumeiro. A cessação brusca de uma vibração prolongada. É cessação mesmo. Eu achei que era sensação, né? Cessação. Meu nome é Giovana Volpe, sou aqui do Cabeceira, nem sei quanto tempo faz que eu não apareço aqui. Faz tempo? Não, né? Não, enfim, eu sempre apareço, uma vez por mês eu tô aqui. E hoje eu tô aqui pra encerrar o nosso mês dos clássicos da literatura francesa, né? Uma literatura que é um pouco polêmica, digamos assim, né? Que tem coisas pra maiores de idade em alguns momentos, algumas obras. Mas uma literatura muito rica, com características muito peculiares, né? Que diferenciam a literatura francesa de outras literaturas aqui que a gente já abordou no nosso canal. Enfim, acho que se você sabe pelo menos um pouquinho sobre literatura francesa, você já estava chegando no fim do mês, né? De junho, e já estava se perguntando onde estaria o lugarzinho de Madame Bovary, gente. Vocês não acharam que a gente ia fazer um mês dos clássicos franceses sem falar do nosso queridinho Flaubert? Enfim, me perdoa se você aí fala francês que tá assistindo, né? Coloca aqui como que fala, né? O alfabeto fonológico aqui de como pronuncia esses nomes, e já me perdoa aí pelas pronúncias erradas. Mas enfim, talvez um dos livros mais conhecidos ali da literatura francesa, né? Madame Bovary. Confesso que a minha experiência com esse livro, né, antes da gente entrar um pouquinho mais no enredo, foi uma experiência muito ambivalente. O que eu quero dizer com isso? Foi um livro que me desafiou muito, porque em termos estilísticos é um livro muito diferente, assim, né? Tem características muito próprias, muito descritivo, né? As palavras são cirurgicamente colocadas ali pelo Flaubert. Existe um detalhismo, né? Existe uma descrição muito preciosista de cada coisa, de cada detalhe, de cada ambiente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então me desafiou muito nesse sentido, né? Acho que talvez tenha sido o livro mais descritivo que eu li até hoje. Então isso é um pouco desafiador, porque não é uma leitura tão confortável, digamos assim, né? E ao mesmo tempo tava até conversando com a Liu aqui, nossa voz da consciência, de todos os vídeos, que não é uma leitura que você consegue estar lá enquanto você tá mexendo na panela, ouvindo podcast, lendo o livro e conversando com o seu cachorro. Não, esse livro especificamente, acho que foi uma característica que vocês, se assistiram às outras resenhas, devem ter notado também, que são livros que você precisa sentar e falar, agora eu vou entrar no universo desse livro, agora eu vou me concentrar. Porque senão, assim, por exemplo, o parágrafo que eu li na hora de começar o vídeo, se você não prestar atenção, você começa a leitura do parágrafo, você chega no fim, você não sabe nem sobre o que o Flaubert tá falando, sobre o que ele tá descrevendo, quem é o sujeito daquilo, tipo assim, é sobre a Emma, é sobre os castelos abandonados, é sobre as vibrações prolongadas, tipo, o que ele tá falando. Enfim, então já vai com essa mentalidade, se você tiver a fim de ler Madame Bovary. Enfim, considerações importantes sobre a obra. Foi escrito, então, pelo nosso querido Gustave Flaubert, quando ele tinha quase 30 anos. E uma curiosidade é que esse livro ele foi publicado em folhetins, então ele não foi lançado de uma vez, né? A sua publicação foi ocorrendo à medida que os folhetins eram sendo lançados, publicados em uma revista. E o Flaubert demorou 5 anos para escrever essa obra, né? Então, ela começou a ser escrita ali em 1850, né? E aí ele ficou esses 5 anos escrevendo. E o ano de publicação dele é 1857, né? Porque tinha uma pedra no meio do caminho. O que aconteceu no meio do caminho?
o autor, né, o Flaubert, junto com os caras da gráfica, enfim, as pessoas que estavam envolvidas ali na publicação desse livro foram basicamente processadas, né? Porque a galera tava falando que esse livro ia contra os bons costumes e a moral daquela época, né? Então, alguns de vocês sabem, né, que esse livro é reconhecido como o livro que inaugurou o realismo, né? Então, causava escândalo, né? É um conteúdo, depois quando a gente entrar no enredo, vocês vão perceber, que fugia muito do tom da época, né? Das histórias de super-heróis, né? Em que sempre contrastava uma alma boa com uma alma ruim, e sempre tinha uma lição de moral por trás, né? E todos viviam felizes para sempre. Então, o enredo desse livro era um enredo muito agressivo. Além do mais, o Flaubert, ele critica muito, em muitos momentos do livro, a burguesia, né? As classes ali da sociedade, em especial a burguesia. Então, foi um livro que provocou muito burburinho na época que foi lançado. Enfim, depois o Flaubert sofreu esse processo, né, que deu uma dificultada na publicação do livro, mas ele venceu, o livro foi publicado, e é por isso que a gente tem o Madame Bovary até hoje com a gente. Mas enfim, a história basicamente vai contar sobre a vida da Emma, né, que se tornou Emma Bovary porque se casou com Charles Bovary. E é engraçado porque o livro começa descrevendo a vida de Charles. Então, a hora que você começa a ler, você já começa o livro perdido. Assim, você fala, gente, mas eu achei que era sobre a Madame Bovary, tipo, onde ela vai aparecer na história. E aí a gente vai com o decorrer, né, da história, você vai continuando lendo. Então, começa falando sobre Charles, descrevendo ele como uma pessoa que sempre assumiu uma postura meio resignada, né? Era uma pessoa mediana ali nos estudos, que não tinha muita ambição, era uma pessoa medíocre, talvez fosse um bom adjetivo para descrever o Charles. E aí, beleza, a história conta, né, que ele se casa com uma mulher mais velha, e aí, no fim das contas, ele acaba ficando viúvo. E aí, Charles, ele é um oficial da saúde, ele não era médico, ele era oficial da saúde. Ele vai atender, né, um dia o pai da Emma, que estava doente, e aí eles se apaixonam e tal. Inclusive, a mulher de Charles ainda estava viva, né? Ou seja, o livro já começa com um flirtzinho ali com questões de adultério que vão se arrastar durante todo o livro, né? Um tema, basicamente, o fio condutor de toda a história, tipo, o adultério, né? Basicamente. E aí, enfim, depois que a mulher de Charles morre, que ele volta atrás da Emma, que era uma mulher formosa, né, solteira, chamava muita atenção. E aí eles se casam, né, depois que acaba o luto do Charles, eles se casam. E a Emma, ela é caracterizada como uma mulher que lê muitos livros, né, uma pessoa muito intelectual, que gosta muito dessa questão imaginativa, que é uma pessoa que tem grandes ambições, que gosta dessa vida mais agitada, enfim. E a gente já tem contraponto com o Charles, que é essa pessoa completamente diferente dela, né? E aí acontece que quando a Emma e o Charles se casam, né? E aí que surge a Madame Bovary, né? A senhora Bovary, mulher do Charles Bovary. A Emma se dá conta de que a vida dela se tornou uma vida completamente tediosa, né? Então ela enfim, o livro, né? Detalhe. Tem muitos pormenores, então eu tô resumindo muito aqui o enredo, né? Só pra vocês terem um panorama geral. Mas a questão é que ele tem cenas descrevendo a Emma na janela, triste, que ela passa o dia sozinha na casa dela, se lamentando, nananã. Uma vida pacata que ela nunca quis. E a grande questão é que a Emma chega ao casamento achando que ela vai viver tudo aquilo que ela já tinha entrado em contato com as histórias românticas que ela cresceu lendo, né? Então achando que eles iam ser felizes pra sempre, vivendo aquela montanha-russa de sentimentos, aquela coisa agitada, aquele amor, assim, né, muito louco. E ela, quando ela se casou com o Charles, ela percebeu que isso não era real. E aí ela entra numa profunda tristeza e aí ela começa a flertar com essas questões de adultério, né? E aí que a gente é apresentado o Leon pra gente. Enfim, nesse meio tempo também ela teve uma filha. E ela odeia a maternidade, né? Ela coloca a filha dela aberta pra uma ama de leite cuidar. A menina nem mora com ela, só depois que a menina completa 1 ano. Enfim, gente, ela está completamente infeliz com a vida dela. E aí a gente tem o Leon, né? Que era um estudante de direito e que teve algum contato com ela e eles se apaixonaram, só que aí depois ele vazou. Ok.
E aí ela continua infeliz, o marido, né, não sabe muito bem o que fazer. E quando eles foram pra uma festa, né, num castelo tal, cheio de pompa, realmente ela percebeu que aquela vida que ela tava vivendo, aquela vida ordinária, não fazia sentido pra ela. Então eles se mudaram, né, ela com o Charles tal, pra ver se dava uma amenizada na situação. Enfim, temos nesse meio tempo também a Madame Bovary conhecendo Rudolph, né? Não sei se é assim que pronuncia, provavelmente não. E é a pessoa com quem ela começa a se envolver, só que ele já tem uma vibe completamente diferente do Leon, né? O Rudolph, ele é um mulherengo, assim, né? Um cara que mora numa mansão, rico e tal, nananã. E acontece que a Emma, ela começa a se endividar, porque ela quer comprar muitas coisas, né? O Rudolph, eles estão planejando viajar pra fugir, os dois juntos. E aí ela começa a comprar várias coisas, né? Então compra um baú, compra um casaco, compra não sei o que. E ela vai se endividando com aquilo. E aí ela vai tentando esconder aquilo do Charles, né? E o Charles sempre é essa pessoa que tenta fazer de tudo pra cuidar dela, né? Tá ali assistindo ela e ela nunca tá satisfeita, né? Basicamente isso. E aí eu vou ter que parar o meu resumo aqui, porque senão eu vou dar um grande spoiler que eu tomei também, né, quando eu não tinha chegado nessa parte do livro, e foi um pouco triste, então eu vou poupar você, querido telespectador, desse detalhe. Enfim, então essa é basicamente a trama da história, contando as peripécias ali da Emma com os seus amantes, o Charles num esforço de tentar manter ela ali, a Madame Bovary descrevendo a sua vida, tipo, tediosa, a maneira como ela estava insatisfeita com aquilo, como as suas expectativas eram irreais em relação a tudo que ela estava vivendo. E, enfim, em termos estilísticos, né, a gente fala sobre... o Flaubert, ele fala que o objetivo dele era escrever algo objetivo, né? E aí, você já ouviu eu falando que é uma obra que é muito descritiva, né? Que tem muitos detalhes e você se sente no lugar, se sente, parece que respirando o que as pessoas estão respirando, ouvindo o que eles estão ouvindo. É uma descrição muito sensorial, sabe? Você se sente... Enfim, é mágica a escrita. Eu acho que é a única palavra que eu consigo usar. É uma escrita, assim, mágica, que te faz com que você seja quase que teletransportado para aquele ambiente. E aí, quando você ouve que o Flaubert, ele tinha a intenção de fazer algo objetivo, você fala, gente, não faz sentido. Mas o objetivo aqui dele era no sentido de sem julgamentos. Então, ele basicamente ele te apresenta os fatos. Ele te apresenta o ambiente, ele te apresenta as pessoas, né? Inclusive, os personagens têm uma profundidade psicológica fora do normal. Só que, ao mesmo tempo, você percebe que o narrador não faz comentários, não faz julgamentos. Então, basicamente, ele te apresenta aquilo e você, leitor, faz o que você quiser sobre aquela descrição, sobre aquela história, sobre aquele fato ocorrido. Então, isso é uma característica muito marcante. Enfim, as minhas considerações a respeito desse livro, acho que duas reflexões principais que eu levei a partir da leitura desse livro é a primeira. Aquilo que nós consumimos, né? Os livros que a gente consome, os vídeos que a gente consome, os filmes, as séries, necessariamente moldam a maneira como a gente pensa sobre a nossa própria vida, né? Ainda que a gente não perceba muito isso, ainda que a gente ache que não tem muita influência, isso fica muito claro aqui no caso da Emma, né? Então, que ela viveu a juventude dela embebida pelos romances ali, por uma coisa que era totalmente irreal. E isso fez com que ela se frustrasse muito ali quando ela foi viver aquilo na prática, né? Aquilo não é real. Então, esse livro é um livro, apesar de não estar alinhado particularmente com os meus valores, é um livro muito real, né? Que mostra uma pessoa vivendo a vida real, fora dos contos românticos do Felizes para Sempre, né? Então, enfim, avalie se aquilo que você consome está de acordo com os valores que você quer, né, pro futuro, enfim, tá alinhado com aquilo que você pensa sobre a vida. E outra coisa que eu acho muito interessante nesse livro é a maneira como o Flaubert ele consegue retratar a vida ordinária, né? Então é uma coisa que eu já tenho pensado muito sobre, e eu acho que ver a Emma nessa situação me fez também pensar sobre a maneira como eu encaro as coisas ordinárias da vida, porque a Emma, né, ela é muito pintada como essa pessoa, tipo, eu acho muito chato casar com uma pessoa e ter que conversar com ela todos os dias no jantar, né? Tipo, coisa chata e coisa monótona.
Só que a grande questão é que essa é a vida real. A vida real, ela não é feita de, tipo, grandes altos e grandes baixos e situações extraordinárias e eventos. Não. A vida real, ela é feita de pequenos acontecimentos ordinários que se repetem exaustivamente, né? Então, é realmente a realidade escancarada, assim. Outro comentário, né? Se você tá com medo de ler essa obra, porque é um romance francês e tal, não. Fique tranquilo, não existe nenhuma cena, tipo, muito bizarra, assim. Você pode ficar tranquilo em relação a isso. Pode ler, você é menor de idade. Talvez o conteúdo, as questões que são tratadas, elas já são um pouco mais delicadas, né? Mas enfim. Gente, esse livro particularmente foi um livro que mexeu muito comigo. Se você almeja em algum momento da sua vida melhorar suas habilidades de escrita, eu recomendo veementemente que você entre em contato com essa obra, porque eu acho que tem muitas questões a serem absorvidas, sabe? Até em termos de vocabulário, existem muitas palavras que eu, às vezes, preciso pesquisar ou preciso pensar melhor sobre. Então, é um livro muito enriquecedor em muitos sentidos. Então, particularmente, eu posso afirmar para vocês que Madame Bovary é um livro que é digno da minha cabeceira. Leria de novo e eu quero te incentivar. Se você já leu Madame Bovary, deixe seus comentários, conta pra gente um pouquinho como foi a sua experiência de leitura. Se você ainda não leu, me conta por que você ainda não leu essa belezinha aqui. E, enfim, marca um amiguinho que precisa ler Madame Bovary, que precisa, às vezes um amigo que quer ser um escritor, que precisa entrar em contato com essa preciosidade aqui. E é isso. Esse livro é digno da sua cabeceira? Comenta, deixa seu like, manda pros seus amigos. Falta alguma coisa? Se inscreve no canal, é isso. E a gente tem no Instagram também, @cabeceira_br. Vai lá seguir a gente no Instagram, porque a gente sempre solta conteúdos extras por lá. É isso, até mês que vem. Gente, um adendo importantíssimo, pelo menos eu gostaria que tivessem falado isso pra mim. Eu já tinha até desmontado, a gente tinha desmontado todas as coisas aqui, mas uma informação aí que pode te ajudar caso você ainda não tenha comprado o livro ou ainda não tenha começado a leitura. Eu li aqui pela edição da Penguin, tá? Penguin Companhia. E essa edição, especialmente, eu gostei muito porque ela é muito rica no que diz respeito a informações extras sobre a obra, sobre o autor. Então, tem um texto muito bom de prefácio, um prefácio muito bom, e um texto introdutório também muito rico. Então, vamos falar sobre características da obra, destrinchar um pouco sobre os personagens, falar sobre a época histórica em que ele foi escrita, curiosidades, background. Isso te dá muito, muito apoio para você fazer uma leitura muito melhor, né? Você não cai de paraquedas assim na obra. Quando você cai de paraquedas, principalmente nessa obra que é um pouco complicado, porque você fica meio perdido. Então, é um ponto muito positivo aqui. E além disso, tem muitas notas, né? Apesar delas não serem no rodapé, o que me incomoda um pouco, e eu tenho um pouco de preguiça, né? Elas são no fim do livro, né? Então, tem os asteriscos, né? Os numerozinhos, e as notas ficam no fim do livro. Enfim, um ponto negativo aí. Mas, de qualquer forma, se você é um leitor que gosta, né, de fazer uma leitura com um pouco mais de afinco, essas notas te ajudam muito a compreender alguns detalhes, algumas expressões, às vezes até algumas palavras que passam sem que a gente entenda ou nos passam desapercebidas. Então, mais um ponto aí positivo para Penguin. Eu recomendo muito essa edição aqui. Enfim, sempre que você for ler um clássico, dá uma pesquisada nas edições primeiro, né? Ver os pontos positivos e negativos, a questão das traduções de uma pessoa que já leu, que já teve experiências com outras edições. Enfim, fica aqui a minha recomendação da edição da Penguin.